você, dono da empresa, cara, fala a real. Eu duvido que hoje você esteja tranquilo com todos os orçamentos que você tem passado. Talvez, cara, você está com a mão muito boa, tem fechado vários orçamentos com margem, mas você não tem certeza absoluta da margem de lucro que você está tendo, da margem de contribuição que você está tirando daquela venda para atingir o teu ponto de equilíbrio, que é tipo empatar as contas, para daí começar a ter lucro. Judá, mas como é que eu vou saber disso? Através de precificação, utilizando metodologias de custeio. Judá, quais são as mais comuns dentro da comunicação visual? O custeio direto, ele trabalha onde ele junta o salário do teu instalador, do teu acabamentista, do teu financeiro, o teu prolabore, que é grandinho, né? Geralmente o comunicador visual tira um salário massa, velho. Do teu logística lá, do teu gerente de produção e fala assim, ó, cara, tudo isso mais tuas despesas fixas, água, luz, aluguel, contador, tudo isso eu vou juntar num bolo aqui e ele custa 35 mil reais, 35k, beleza? Vou, cara, fazer de uma forma bem simples. Aí você tem uma média de faturamento de 100k, tá? O que o custeio direto ele vai fazer? Ele vai pegar esses 35 mil e vai ver assim, ó, cara, eu tô pegando aqui, por média, o teu custo fixo por mês, o que você precisa ganhar é 35% daquilo que você tem vendido. Então ele começa a buscar essas informações que você está alimentando diariamente na tua empresa, transforma num percentual e aloca esse percentual dentro do teu orçamento. E daí o que você vai ter? Você vai ter no custeio direto, basicamente, você tem as tuas despesas fixas, você tem a margem de lucro, vamos dar aqui 25% de margem de lucro, e você tem o quê? Você tem as tuas despesas variáveis. Judá, o que são as minhas despesas variáveis? Tua matéria-prima, é o imposto, é a comissão, é tudo aquilo que existe no teu processo de venda, certo? Que ele, de fato, só existe quando você vende. Então, por exemplo, vamos dizer que aqui eu tenho... Aqui vai dar 3, 5 vai dar 60. Então, eu tenho que chegar em 40%. Ó, vamos dizer que você tem 30% é matéria-prima. 5% é comissão e 5% é imposto. O que eu vou ter? 6, 9, 9, 5, 100. Eu vou formar o meu preço de venda. Basicamente é isso. Ele vai alocar um percentual do teu faturamento com base nas tuas despesas fixas dentro dos teus custos variáveis e junto com a tua margem de lucro e vai falar, ó, para pagar tuas contas do mês, você precisa pagar 35 com 40. Quando você vender 75 mil, certo? 75k, você está atingindo o teu ponto de equilíbrio. Mas, se você quiser ganhar 25%, você precisa vender 100 mil reais. Cara, uma explicação direta ao ponto, simples, que eu acredito que você entenda. Pessoal, responde ali, fala para mim se você conseguiu entender de forma simples o que é o custeio direto. Eu estou pegando um percentual do meu custo, alocando com média do meu faturamento, aí eu tenho mais a minha margem de lucro, mais as minhas despesas variáveis, que é a minha matéria-prima, é o ferro, é a chapa de ACM, é o adesivo, o imposto e a comissão. Você entendeu mais ou menos o que o sistema de RP que usa custeio direto vai fazer na parte de precificação para você? Beleza. Eu quero levantar um ponto aqui, ó, que é o seguinte. Lembra que eu falei que ele pega o teu instalador, ele pega o teu acabamentista e pega você. Coloca tudo no mesmo bolo, certo? E pega isso num percentual. O que o custeio variável faz? Que é a metodologia RKW. Ela faz a precificação com base nos centros de custo. Judá, quem é o centro de custo? É o dono da tua despesa, certo? Vamos parar para pensar o seguinte. A gente tem quais centros de custos principais na nossa empresa? A gente tem o centro administrativo, beleza? Judá, por que você está me explicando isso, velho? Você está falando de sistema, está falando de gestão, de precificação, porque isso aqui é 50% da pegada de você saber
os teus números, de você saber para onde ir, de você saber se vale a pena vender para aquele nicho. Sabe quando você está pensando assim, pô, 80% do meu faturamento vem lá do comércio da cidade. 80% do meu faturamento, os 20% de clientes são as construtoras, são os órgãos públicos. Tá, mas realmente vale a pena você vender para eles? Vale a pena? É um nicho que vale a pena você investir? Porque como que você vai ter essa informação? Através dos dados que você vai gerar num software de ERP. Então, o que a gente vai ter de básico, tá? A gente vai ter o setor administrativo, a gente vai ter o setor de produção, tá? Vou colocar basicamente assim. O que eu tenho dentro do meu setor administrativo? Eu vou ter centros de custos como o comercial, vou ter o meu setor de criação, eu vou ter o meu setor financeiro, vou ter meu setor de RH, meu setor de compras. São setores administrativos, ou seja, nós não vendemos a hora deles. Concorda comigo? Você não pega e fala assim, cara, quanto tempo vai demorar para montar esse orçamento aí? 7 minutos. Então tá bom. Quanto tempo para emitir essa nota? 9 minutos? Então tá bom. Então eu vou cobrar esse tempo aqui, vou ver quanto custa a tua hora e vou passar o orçamento. Não. O que acontece na metodologia do custeio variável? Você cria esses centros de custos administrativos e os teus de produção. Judá, quem são os meus centros de custos no meu setor de produção? Eu tenho o acabamento, que é o carinha que ganha R$ 1.400, R$ 1.600. Eu tenho o meu setor de serralheria, que é o cara que ganha 2,5 pila. Eu tenho o meu instalador que ganha R$ 3.500. Gente, eu estou só dando exemplos, tá? Mas eu tenho aqui também, cara, a minha impressora, que a minha impressora ela tem um custo mês e ela tem uma capacidade produtiva para ser vendida. A grande diferença, a grande sacada do custeio variável é utilizar os centros de custo para a composição do preço. Judá, entendi nada. Agora confundiu. O que o pessoal falou? Tá entendendo ou não? Like? Então é o seguinte, tem um centro de custo que ele chama like. Esse centro de... É brincadeira, galera. Vamos deixar um likezinho, cara. Não custa nada você deixar um like aqui. Você está tendo acesso a esse conteúdo. Eu sei que às vezes vocês não querem que esse conteúdo chegue lá para o concorrente. Mas vamos contribuir com o mercado, porque se mais pessoas souberem disso, a precificação fica mais justa. As pessoas começam a ver que elas realmente estão queimando a margem. Tá bom? Fica o meu pedido carinhosamente para vocês aqui, tá bom? Ó, viu? O pessoal aqui tá afiado, velho. Então, assim, ó, gente, nos centros de custo administrativos, você vai ter o teu colaborador, você vai ter os teus equipamentos lá, computador, etc. Você vai ter tua despesa de limpeza, de faxineira, cara, vai ter tuas despesas administrativas. Mas você vende a hora desses caras aqui, ó, que são os setores produtivos. Para pensar, existe um cálculo feito pelo Sebrae que ele indica que a gente paga 180 horas do nosso colaborador, mas produtivas eles têm de média 147 horas, tá? Esse é um estudo feito pelo Sebrae, não sou eu que criei, não fui eu que inventei não, tá? Então a gente tem hoje, por exemplo, um serralheiro que ele ganha 3,5 pila, mas ele produz 147 horas. Eu tenho um acabamentista que ele tende a produzir 147 horas. Se esse cara ganha 3,5 e esse 1.400, faz sentido que a hora desse carinha aqui é um pouquinho mais caro, né? Tipo, mais que o dobro. Para pensar o seguinte, você vai ter... Às vezes você pensa assim, né, cara? Porra, eu vou vender letra caixa porque tem valor agregado de venda. Uma letra caixa fabricada aqui na empresa, cara, de matéria-prima vai dar 15% de matéria-prima, de galvanizado, de estanho e de arame lá de solda, né? Enfim, depende de como você fabrica, ou de acrílico, de módulo de LED. Cara, dá 15%. Velho, eu vou vender só letra caixa, porque letra caixa dá muito dinheiro. Ou então você pensa assim, cara, vou parar de vender impressão, tá um leilão da... E eu não vou mais vender porque os caras estão se matando no preço aqui. Os caras estão vendendo a 19 pila, para eu hoje, para mim, né, na empresa, para eu vender, né, para minha empresa vender hoje a R$35 eu estou pagando para trabalhar. Então o que vai acontecer? Dentro do teu centro de custo, você vai ter o salário do teu impressor, você vai ter a depreciação da tua impressora, você vai ter a despesa média de tinta, de cabeça de impressão, tudo isso compõe o custo por hora do seu centro de custo. Então, quando você fala assim, eu vou parar de vender impressão, ou eu vou parar, por quê? Porque não vale a pena? Cara, para pensar o seguinte,
Quanto custa a hora de cada colaborador de cada centro de custo? Às vezes, a tua virada de chave é porque você tem uma alta capacidade produtiva de vender adesivos e refilar, e isso pode ser um puta negócio para ti, do que fabricar letra caixa que tem um valor agregado, mas utiliza. Só um exemplo simples, tá? Para você vender 10 mil reais de adesivo, você utiliza 80 horas desse cara aqui, ó. Mas para vender 10 mil reais de letra caixa, você precisa de 40 horas desse cara e você precisa de mais 30 horas desse, e daí tem o teu centro de custo de pintura, que demora mais 15 horas e não sei o quê. O que você vai fazer? O teu sistema RKW, ele vai falar, ó, usando 30 horas daqui, 40 horas daqui, 15 horas daqui, sabe o que acontece? Esses 10 mil reais tem uma margem de lucro de 5%. E para vender adesivo ele tem 35%. Entendeu a pegada? Aí que está a parada de nicho e segmento. Judá, a letra caixa não dá lucro? Talvez não dê para o segmento que você está vendendo. Eu vendo letra caixa hoje para meus clientes corporativos. Só que eu tenho um valor agregado. Por quê? Por exemplo, eu não estou aqui falando para você que o único nicho que dá certo é a sinalização industrial. Eu estou falando a minha pegada, entendeu? O que acontece? Quando eu vendo uma placa de sinalização para um cliente, eu tenho um valor agregado de estar salvando uma vida e reduzindo o risco de acidente de trabalho que ele tem que pagar uma ação trabalhista. Só que, por outro lado também, quando eu vendo um letreiro para ele, ele quer que eu instale. Para instalar esse letreiro, eu preciso ter NR35, NR10, NR6, LTCAT, seguro de vida do colaborador, meu carro tem que estar plotado, eu tenho que ter integração na empresa, só a integração é um dia inteiro. Então, esses pontos fazem o meu centro de custo ser caro, fazem o custo fixo da minha empresa ser caro, mas eu agrego valor na venda, porque não é qualquer um que vende para eles. Lei da oferta e demanda, cara. Isso existe em qualquer nicho, em qualquer segmento. Judá, mas eu tenho um colaborador que ele trabalha em vários setores. Ele imprime e também faz serralheria, só que de vez em quando ele vem aqui para o acabamento. Cara, você vai ter muita, mas muita dificuldade de configurar um sistema de RKW, de custeio variável, se o teu modelo de negócio tiver colaboradores trabalhando em vários setores. Judá, vamos voltar lá no ADM. O que acontece com aqueles caras lá? Acontece o seguinte, a metodologia RKW, ela pega todos os custos dos teus centros de custos administrativos, que você não vende a hora, e... Porra, ficou uma lavagem esse... A galera deve estar entendendo, será, velho? Deve estar, né? Tem que tirar uma foto disso aqui, mano. Tira uma foto disso aqui depois pra nós. Nós vamos postar no feed pra galera comentar aí embaixo e falar assim, ó, eu entendi. Então, o que vai acontecer? Ele pega o custo dos teus centros de custo administrativo e rateia ele dentro dos teus centros de custos produtivos. Ou seja, se você tem 2 colaboradores na serralheria, você tem 294 horas produtivas. Se eu tenho um outro setor de acabamento, que eu tenho só um colaborador no acabamento, o que vai acontecer? Eu tenho 147 horas. Então, na prática, o RKW pega e divide proporcionalmente por centro de custo, tá? Só para você pegar a parada.